pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje? Olá pessoal, de volta com mais uma videoaula com assunto de extrema importância na matemática, equação do primeiro grau, que serve de base para vários assuntos lá para frente. Então, temos que saber resolver bem esse assunto. Então, para isso, vamos tirar algumas dúvidas aí, começando mostrando que numa equação do primeiro grau, nós identificamos ela pelo sinal da igualdade. É a igualdade que me mostra que eu estou tratando de uma equação do primeiro grau, junto com o maior expoente da incógnita que eu tenho na equação. Nesse caso aqui, o maior expoente dessa equação é 1. Já que esse x que não está aparecendo expoente, eu sei que tem um 1zinho aqui, ó. Então, se trata de uma equação do primeiro grau. Bom, nessa equação, eu posso identificar aqui, ó, o que tem antes da igualdade e o que tem depois da igualdade. O que está antes da igualdade, eu chamo de primeiro membro. E o que está depois da igualdade é o nosso segundo membro. No primeiro membro, nós devemos deixar apenas as letras. E no segundo membro, apenas números. Só que, na maioria das vezes, vem tudo misturado. Então, nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Inicialmente, esse nosso primeiro membro, ele está sendo formado por termos. Quais termos que estão formando o primeiro membro nesse primeiro instante? O x e o mais 3. São os termos do primeiro membro. Já no segundo membro, temos apenas o 8. Então, sabendo que no primeiro membro só podem ficar as letras e no segundo membro somente os números, vou identificar quem é que está fora do lugar, que seria esse mais 3. De início, eu gosto de orientar os meus alunos a sempre estar circulando quem está fora do lugar, porque na hora que eu vou organizar essas equações para poder resolver, eu consigo mostrar claramente que ele estando fora do lugar, na hora que eu vou jogar ele para o lugar dele, que é o segundo membro, tem uma regrinha, que ele tem que inverter o sinal dele. Então, o x que já está no lugar certo, eu repito, sinalzinho de igualdade. Quem já está no lugar certo, o 8, permanece com o mesmo sinal. E o 3 que estava fora do lugar, quando ele vem para cá, ele vem invertendo o sinal. Se ele está positivo, ele vem negativo. Então, 8 menos 3, x é igual a 5. Isso é uma operação básica que, na verdade, nós fazemos lá desde o início da nossa vida escolar, só que mesmo sem saber que é a equação do primeiro grau. Quando passam para a gente 5 mais quadradinho é igual a 7. Que número que eu vou somar com 5 que vai dar 7? 2. Então, eu só não uso a incógnita x. Lá no início, quando nós começamos a tratar da matemática, no primeiro aninho, no segundo aninho, mas já se trata, na verdade, de uma equação do primeiro grau. Bom, então aqui chegamos à conclusão de que x é igual a 5. Podemos fazer a verificação. O que seria a verificação? Ver se esse resultado realmente satisfaz a essa equação. Se eu tenho ali que x mais 3 é igual a 8, e nós achamos que x é igual a 5, no lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, 5 mais 3 é igual a 8. 5 mais 3, 8. 8 é igual a 8? Ok, então
esse valor realmente satisfaz a essa equação. Um outro exemplo, primeiro membro, x menos 3, igual a 4. Primeiro membro, x menos 3, quem está fora do lugar? O menos 3. No segundo membro, tem alguém fora do lugar? Não, porque só tem o 4, que não tem incógnita nenhuma com ele. Então, no primeiro membro, eu vou repetir quem já está no lugar certo, que é o x. Não tendo mais incógnita para cá, igual. Repito 4, que já está no lugar certo, e o 3, que está no lugar errado, está no primeiro membro, mas ele deve ficar no segundo membro. Com a regrinha, ele vem para cá, invertendo o sinal. Então, x vai ser igual a 4 mais 3, 7. Se eu quiser fazer a verificação, basta substituir o valor do x na equação inicial pelo valor que nós encontramos, nesse caso 7. Então, 7 menos 3 tem que ser igual a 4. 7 menos 3, 4. 4 igual a 4, ok. Esse valor de x igual a 7 satisfaz a essa equação que nós resolvemos. Mais um exemplo. Sempre gosto de resolver vários para poder não ficar dúvida nenhuma. 2x mais 5 igual a x mais 4. No primeiro membro, quem é que está fora do lugar? 5. E esse 2? Esse 2 ele não está fora do lugar por quê? Na verdade, eu tenho 2x. O que seria esse 2x? Seria x mais x, 2x. Então, inicialmente, esse 2 fica aqui, igual a x mais 4. Segundo membro, quem está fora do lugar? O x, o lugar dele é lá no primeiro membro, letras. Só podem ficar letras lá, só podem ficar números aqui. Então, vou organizar essa equação. O 2x, que já está no lugar certo, permanece. Então, 2x, tem mais alguma letra para poder acrescentar? Tem esse x, que está fora do lugar. Então, quando ele volta, ele vai pular o sinal de igual lá para o primeiro membro, ele inverte o sinal. Se não está aparecendo sinal aqui, ele é positivo. Então, quando ele vem negativo. Não tendo mais letras, igual. O 4, que já está no lugar certo, repete com o mesmo sinal, positivo. E o 5, que está com o sinal positivo, mas está no primeiro membro, o lugar errado dele. Quando vem para o segundo membro, ele vem invertendo o sinal. Agora, se eu tenho 2x e devo um x, aí entra a regrinha de sinal. Eu tenho e devo. Eu tenho 2x e devo um x. Então, eu continuo com um x. É igual, eu tenho 4 e devo 5, eu devo 1. Então, x é igual a menos 1. Se eu substituir o x aqui em cima por menos 1, eu vou chegar a uma igualdade. Vou até fazer para vocês verem, ó. 2 vezes o menos 1 mais 5 tem que ser igual a menos 1 mais 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 5, igual, devo 1 e tenho 4, eu tenho 3. Eu devo 2 e tenho 5, eu tenho 3. 3 igual a 3. Ó, verificação feita. Então, o x nessa situação é igual a menos 1. Mais um exemplo. 3x mais 4 igual a 2x, igual a 2 mais x. Primeiro membro, quem é que está no lugar errado?
inicialmente esse 4. E no segundo membro, quem está no lugar errado, esse x. Então, vou organizar aqui. 3x já está no lugar certo, permanece. Esse x que está no lugar errado, passo para lá com a regrinha de ter que inverter o sinal. Igual. O 2 já está no lugar certo, repito. E o 4, que está no lugar errado, vem para cá, invertendo o sinal. Regrinha de sinais. Tenho 3x e devo 1x. Continuo com 2x. Eu tenho 2 e devo 4. Então, eu devo 2. Ó, agora é hora de eu me livrar desse 2 aqui, mas posso simplesmente jogar ele fora? Não. Tudo que pula o sinal de igual, ele inverte o sinal. E na matemática, todas as operações têm o inverso. O inverso da adição, subtração. O inverso da multiplicação, divisão. Então, o x permanece aqui. Repito, quem já está no lugar certo, que é o 2. E esse 2 que estava multiplicando vem para cá, dividindo. Então, eu sei que o meu x aqui vai ser igual. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Se eu fizer a verificação, ó, 3 vezes menos 1 mais 4 tem que ser igual a 2 mais menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4, é igual a 2 mais menos 1. Eu devo 3 e eu tenho 4, eu tenho 1. Eu devo 2 e eu tenho 2 e devo 1, eu tenho 1. Ó, novamente, a igualdade, 1 igual a 1. Então, nessa situação, o nosso x é igual a menos 1. Mais um exemplo. 5x menos 3 igual a 2x menos 8. Primeiro, identificando quem é que está fora do lugar. Menos 3 no primeiro membro e 2x no segundo membro. Então, vamos lá. 5x, o 2x que está fora do lugar inverte o sinal, é igual. O menos 8 permanece menos 8 porque ele já está no lugar certo. E o 3 vem para cá, invertendo o sinal. Eu tenho 5 e devo 2, eu tenho 3x, é igual. Eu devo 8 e tenho 3, eu devo 5. X vai ser igual. Esse 3 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Como 5 não divide por 3, eu deixo a minha resposta dessa forma. X igual a menos 5. Quem quiser fazer a verificação, pode fazer para poder confirmar que essa igualdade se torna verdadeira quando o nosso x é igual a menos 5/3. E um último exemplo, que eu quero trabalhar aqui ó, com esse sinalzinho negativo aqui, para poder explicar um detalhezinho para vocês. 4 fora do lugar, o lugar dele é lá no segundo membro, e esse x, que o lugar dele é no primeiro membro. Então, menos 6x permanece aqui. O x vem para cá, somando, já que ele está subtraindo ali. O 5 do segundo membro permanece como mais 5. E o 4 vem como menos 4. Agora, eu devo 6 e eu tenho 1x. Então, eu devo 5x. Eu tenho 5 e devo 4, eu tenho 1.
Olha só, nossa parte literal, o primeiro membro ficou negativo. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu multiplico a linha toda por menos 1. Porque o 1 na matemática, na multiplicação, ele é elemento neutro. Tudo que eu multiplico por 1 permanece sendo ele mesmo. Só que o sinal negativo desse menos 1 vai fazer com que eu inverta o sinal de tudo isso daqui. Onde está menos, passa para mais 5x. E o 1 que está positivo passa para menos 1. Aí, normal. X é igual. Repete o menos 1 e o 5 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Não dando para dividir, não dá uma divisão exata, podem deixar na forma de fração, que na maioria das vezes é como se cobra a resposta, tá? Então, nesse caso, o x ficou valendo menos 1/5. Se substituir o x nessa equação inicial aqui por menos 1/5, eu vou confirmar que esse valor torna essa igualdade verdadeira. O que está antes da igualdade vai ser igual ao que está depois da igualdade. Nessa equação do primeiro grau, o que pode acontecer de vocês ficarem com dúvida é em relação à regra de sinais, o que confunde muitos alunos. Então, assista a videoaula de regrinhas de sinais, números inteiros, se alguém tiver dúvidas ainda em relação a isso, para poder facilitar na hora de fazer esse jogo de sinais aqui e não confundir, tá? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima videoaula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês essa aula. Fiquem com Deus. Aqui aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, né? Então, a gente tem equação, denominadores diferentes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir ao mesmo denominador através do mínimo multicomum entre 2, 4 e 6. Então, vamos fazer aqui no cantinho o mínimo, né? 2, 4, 6, divide por, os dois são pares, né? Tem divide por 2, né? Dividindo por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, ok? Aí, ainda dá para dividir por 2, né? Porque ainda tem número par. Então, dividindo por 2 vai ficar 1, 2 dividido por 2, 1 e 3 não dá para dividir por 2, desce o 3. Então, agora a gente divide só por 3. Então, vai dar 1 e 3 dividido por 3, 1. O mínimo multicomum é a multiplicação desses três números. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, ok. Então, o mínimo multicomum foi 12. Aí, qual que é a regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá? 12. 12 dividido por 2, 6, né? 12 dividido por 2 é 6, 12 dividido por 4 é 3 e 12 dividido por 6 é 2. Então, já dividi tudo por baixo. Agora, vamos multiplicar pelo número de cima, tá? Então, vamos lá, pegar todos esses números. O primeiro aí, ó, foi o 6, né? 12 dividido por 2 é 6. Então, vai ser 6 vezes o número lá de cima, que é 2x menos 3, ok? Tá lá o 6. Mesma coisa com o próximo ali, ó. 12 dividido por 6, por 2, a gente viu que é 6. Então, vamos escrever lá o outro. Cuidado com esse sinal aqui de fora, tá? Então, quando for o sinal de fora, é com menos 6. Aí, dentro do parênteses, é só 4x menos 1. Aqui também, né, o mínimo, né? Então, foi 3. Lá em cima sobrou 3x mais 1, né? Põe entre parênteses, porque tem que multiplicar tudo. Aqui, ó, segue o sinal que é mais, né? O mínimo foi 2. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Ó, tem um 2 lá de fora. Eu tenho que multiplicar, tá? E depois repetir quem tá dentro do parênteses. Tá, então, a gente já elimina os denominadores quando a gente faz isso. E agora, a gente vai fazer a propriedade distributiva. Qual que é a propriedade distributiva? O chuveirinho. Lembram de chuveirinho? Então, ó, vai fazer o chuveirinho em todos esses números aí, ó, tá? Então, ó, tá vendo? Propriedade distributiva. O número de fora multiplica com todos. Então, começando aqui, ó. 6 vezes 2, 12x. 6 vezes menos 3, menos 18. Aqui, menos 6 vezes 4, menos 24x.
E menos 6 vezes menos 1, menos com menos é mais, 6 vezes 1, 6. Igual a mesma coisa de cá, ó, chuveirinho, 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 3x, 12x. E 4 vezes menos 1, menos 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, passar os membros de x, os valores de x para o primeiro membro e quem está sem x para o segundo, trocando o sinal. Então, quem é que está de x fica do lado de cá, quem é que está sem x fica do lado de lá da igualdade. Então, 12x de cá menos 24x de cá, ó, um 9x, eu vou ter que ir para lá, troco o sinal dele. Então, menos 9x. Quem mais? O 12x também, né? Passo pro outro lado, vai ficar o quê? Menos 12x. Agora, de lá, os números. Então, de cá já tinha o 3, já tinha também o menos 4. Agora, eu vou passar esses que estavam trocados, né? Menos 18 vai ficar mais 18 e o mais 6, menos 6. Beleza, agora a gente só faz a continha juntando todo mundo, né? 12 menos 24, menos 9, menos 12, né? E de lá também. Olha se tem alguém que pode cortar, igual aqui, ó, mais 12x com menos 12x, o que a gente pode fazer? Cancelar eles, né? Então, mais tranquilamente. De cá, vamos ver se tem alguém que pode cortar. Não. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 24 e menos 9, você deve bem mais. Então, menos, aí você vai somar os dois. Então, 33x. Aqui, ó. Se você quiser juntar os números positivos, né? E juntar os números negativos, né? Lembra, juntos positivos, juntos negativos, diminui. Então, 3 mais 18 é 21 positivo. E menos 4, menos 6, menos 10. Então, aqui, ó, vai ficar 21 menos 10, 11. Aí, ó, quando tá negativo, o que a gente faz? Multiplica por menos 1, né? Então, 11 dividido por menos 33. Dá para simplificar aqui, dividindo tudo por 11, vai dar menos 1/3. Aí, a gente resolveu uma equação do primeiro grau, ok? Bom, a equação do primeiro grau, né, nós vimos já no ano passado, né? Então, a gente relembrou aí um pouquinho da equação do primeiro grau. Então, lembrar que quem tá com o x fica do primeiro lado e quem tá sem o x fica do lado de lá, né? A gente tem que descobrir o valor de x. Agora, a gente vai ver diferente, é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau não vai aparecer só x, vai aparecer x ao quadrado. O expoente vai ser 2. Então, por isso que a gente chama equação de segundo grau. O que é equação de terceiro grau? É quando o expoente é 3. Equação do quarto grau, o expoente é 4. Vocês agora aqui no oitavo ano, a gente começa a ver uma equação do segundo grau, mas de uma maneira mais simples, né? Que seria, no caso, quando aparecer esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, letra A. Quando eu tiver aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. Tá vendo que já tá organizado? Vou pôr meu símbolo mais bonitinho aqui, né? Já está organizado, ó, x está no primeiro membro, né? E o número já está aqui no segundo membro. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui nesse caso aqui, ó? Quando a equação for do segundo grau, a gente vai, para tirar esse quadrado dele, a gente vai imaginar que número ao quadrado que dá 25. Qual número vezes ele mesmo que dá 25? 5, né? Por quê? 5 vezes 5, 25, né? Mas pode ser tanto 5 vezes 5, que dá quanto? 25, tá vendo, ó? O número 5. Como pode ser menos 5 vezes menos 5, que também, menos com menos dá mais, vai dar quanto? 25. Então, quando a gente quer resolver uma equação de segundo grau, de um lado só tá x ao quadrado, do outro tá só o número, a gente simplesmente tira a raiz quadrada desse número. Então, ó, a gente vai tirar a raiz quadrada do 25. Lembrando que pode ser positivo ou negativo.
a raiz de 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, qual que é a nossa resposta? Mais ou menos 5. Essa é a nossa resposta aí de uma equação do segundo grau. Outro exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui. Se eu tiver aqui, ó, letra B. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Então, o jeito de fazer é parecido com o do primeiro grau. Tem que ficar x de um lado e número do outro. Então, esse menos 36 aqui, ó, eu tenho que passar ele para o outro lado. Então, para passar ele para o outro lado, tem que trocar o sinal. Então, é menos, vai virar mais. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 36. Então, a gente já viu que é só tirar a raiz e sempre vai dar um número positivo e um negativo. Qual que é a raiz de 36? 6. Terminou aí a nossa equação do segundo grau, tá? Pode complicar mais um pouquinho, igual na do primeiro grau, quer ver? Complicando um pouquinho. Aqui é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente do x é 2, então a gente chama de segundo grau. Equação por causa da igualdade, né? Vamos fazer do mesmo jeito do primeiro grau, colocar x no primeiro lado e número do outro. Porém, vamos colocar junto x ao quadrado com x ao quadrado e x com x. Então, aqui, ó, eu tenho 3x ao quadrado, vou repetir. Eu tenho aqui mais. Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado, que tem que ir pro lado de cá, né? Então, vai ficar menos 2x ao quadrado. Agora, o x, o que que eu tenho? Eu tenho mais 2x, que vai continuar aqui. E eu tenho esse mais 2x, que vai passar pro lado de cá. Então, vai ficar menos 2x. O igual, agora os números. Quem é que eu tenho? O 45 e esse menos 4, que vai para lá, vai ficar mais 4. Só organizando, ó, 2x com menos 2x eu vou cortar. 3 menos 2 é 1, então sobrou x ao quadrado. E 45 mais 4, 49. Chegou nessa parte, só tira a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, vai ser mais ou menos 7. Ok? Então, é isso aí.